Quando o Senhor é quem luta, você nem precisa de espada. Davi sabia disso e deixa essa lição clara para todo o povo de Israel. Hoje a nossa leitura nos levou do capítulo 16, a partir do verso 14, até o final do capítulo 18 do primeiro livro de Samuel. E nós temos aqui a sequência, os fatos que acontecem após Davi ser ungido como futuro rei. Mas aqui nós temos então esse período de transição e os acontecimentos que se dão após esse momento. Nós temos a confirmação de que, de fato, o Senhor abandonou Saul. Depois de tudo que ele fez, de todos os erros, de todas as falhas e teimosias de Saul, o Senhor, de fato, abandona. O Espírito do Senhor se retira de Saul e o Espírito do Senhor passa a estar sobre Davi. Saul agora entra numa rota de declínio no seu reinado, de loucuras, de possessões demoníacas, de aflição, enquanto Davi vai aparecendo como a solução para esses problemas de Israel, inclusive como a solução para os problemas de Saul. Especificamente no capítulo 17, nós temos um dos episódios, o episódio mais marcante da história de Davi, quando Davi derrota o gigante Golias. O exército filisteu se reúne para a batalha, e à frente desse exército estava ali um grande guerreiro, Golias, um guerreiro de 2,90 metros de altura. E o texto vai descrevendo Golias na sua grandiosidade, na sua força, vai dizer que ele tinha um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que só essa couraça pesava 60 quilos. Ele também usava caneleiras de bronze, carregava no ombro um dardo de bronze, e essa haste da lança era pesada, era grossa como o eixo de um tiar, e a ponta de ferro dessa lança pesava 7 quilos, só a ponta de ferro da lança. Um guerreiro enorme, forte, um guerreiro experimentado, o melhor e maior guerreiro dos filisteus. Os filisteus já eram um exército amedrontador, e esse era o maior, o melhor guerreiro daquele exército. E ele lança um desafio: qualquer um de vocês, qualquer um do exército de Israel que me derrotar na batalha, nós seremos seus escravos. Chama para o mano a mano. E todo o exército de Israel treme diante daquela ideia da possibilidade de enfrentar Golias. Muitos começam a fugir, muitos do exército de Israel fogem diante daquelas ameaças. Durante 40 dias, Golias aparece à frente dos exércitos de Deus, dos exércitos de Israel, ameaçando o povo, desafiando alguém que tivesse coragem de enfrentá-lo. Até que Davi estava ali de passagem, foi enviado pelo seu pai para que levasse uns queijos para o capitão, porque os filhos de Jessé, 3 filhos mais velhos de Jessé faziam parte do exército. Então o Davi vai ali para levar algumas coisas, levar alguns presentes para os irmãos, para o capitão da guarda que os seus irmãos faziam parte. Mas Davi ouve aquela conversa, ouve o desafio de Golias, e Davi se indigna com aquilo. E Davi questiona: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Essas perguntas de Davi chegam aos ouvidos de Saul, que o chama para conversar, e Davi então diz para ele: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Davi era um pastor de ovelhas. Sim, ele tinha alguma habilidade de combate, ele tinha uma funda, sabia usá-la muito bem. Essa funda não era nenhum estilingue, não era nenhuma arma completamente desprezível, mas era uma arma usada para afugentar animais, para derrotar animais. Não era usada pelos guerreiros ali na batalha, e sem dúvida não era uma arma adequada para lutar contra um cara de 3 metros de altura com toda uma armadura de bronze. Mas Davi tinha um entendimento claro, que agora passa a ser claro também para o restante do povo de Israel. No momento ali da batalha, momentos antes ali, enquanto Golias debochava dele, Davi, que tinha pegado da sua funda 5 pedras, estava ali, e a sua lança, né, o seu cajado, estava ali pronto para a batalha. Ele diz: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu matarei e cortarei sua cabeça. E então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o Senhor vai para a batalha, nem de espada o guerreiro precisa. E de fato nós vamos ver que Davi não tinha uma espada. Ele derrota Golias
com apenas uma pedra milimetricamente calculada e acertada na testa, no único ponto frágil da armadura de Golias. Davi acerta uma pedra ali, coloca o gigante no chão. E ele precisa pegar a espada do próprio Golias para matá-lo e concluir a obra, concluir a sua vitória sobre Golias e sobre o exército dos filisteus. Mas Davi sabia que a luta não era dele, a luta era do Senhor. E que se o Senhor estivesse com ele, nem de espada ele precisaria. Você com certeza enfrenta desafios ao longo da sua vida, tem os seus gigantes, né? A gente usa muito essa metáfora para falar sobre os grandes problemas que enfrentamos, as grandes oposições que se colocam contra nós, os opositores que se apresentam ao longo da nossa vida. Lembre-se sempre disso. Quando a batalha é do Senhor, e aí essa é uma grande questão, porque nem todas as batalhas que você quer travar talvez sejam batalhas do Senhor, bem provável que não sejam. Mas quando a batalha é do Senhor, e quando a vontade é do Senhor, e quando Ele está na luta, você não precisa de grandes habilidades, de grandes armas, nem de espada você precisa. O que precisamos é entender que se o Senhor está na luta, Ele fará claro e Ele salvará o seu povo. E ele dará a vitória, porque é ele quem luta, não somos nós. Não foi Davi que venceu aquela batalha. Davi foi um mero instrumento nas mãos de Deus para demonstrar o seu poder, para demonstrar a sua autoridade e para salvar o seu povo. Daquele momento em diante, nós vamos ver que Davi passa a cair na graça do povo, todos sabem agora quem é Davi, começam a comentar sobre ele, inclusive isso começa a atrair a oposição de Saul, que se torna inimigo, se torna um perseguidor, porque Davi começou a ganhar muita fama como guerreiro, derrotando os filisteus em outras batalhas também. Mas é essa reflexão que eu quero deixar da nossa leitura de hoje. Quando Deus está na luta, nem de espada você precisa. Confie no Senhor, dependa do Senhor, deixe que Ele lute as batalhas que lhe convém e sejamos servos fiéis ao Senhor em todo o tempo. Vamos juntos, lendo a palavra de Deus, refletindo cada vez mais sobre ela, e amanhã, você sabe, a gente se encontra aqui para mais um momento de reflexão.